Contratei um trabalhador como pessoa jurídica, o famoso PJ. E não vou mais ter problemas trabalhistas. Será? Oi, eu sou a Paty Scalco. E eu sou a Ju Severo. E bem-vindo ao nosso canal Descomplicando Direito. Nós criamos esse canal para te ajudar na tomada de decisões importantes da sua vida e do seu negócio. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto bem polêmico chamado pejotização. Mas para isso, a gente conta com uma convidada super especial, que é a minha xará, Patrícia. E que antes de eu passar a palavra para ela conversar com a gente, eu gostaria primeiro de agradecer por ela ter aceito o convite e ter a disponibilidade de estar aqui no nosso canal conversando sobre esse assunto. Paty, obrigada. Obrigada. Olá, meninas. Então, primeiro agradecer vocês pelo convite feito, dizer que é muito importante, parabenizá-las também por essa iniciativa, porque é muito importante de poder levar informação para as pessoas dessa forma, né, esclarecer, descomplicar o direito, fugir daquele juridiquês famoso que ninguém entende nada com nada, né? Então, super parabéns, meninas, muito sucesso nessa nova empreitada aí. Obrigada. Para me apresentar um pouquinho rapidamente, eu me chamo Patrícia Félix, falo do escritório Félix Advocacia, atuo na área trabalhista e no direito administrativo já há 7 anos, e hoje a gente vai tratar desse tema, então, da pejotização. Então tá, vamos direto ao ponto. Primeira pergunta, Patrícia. O que pode, então, e o que não pode quando a gente fala em contratação com PJ, com pessoa jurídica? Vamos lá, então. Antes de entrarmos nesse tema, o que pode e o que não pode, o que é essa famosa pejotização que todo mundo fala, eu acho que é importante a gente deixar bem claro a diferença entre trabalho e emprego. Porque essas duas coisinhas não são iguais. Então, quando a gente consegue entender a diferença entre emprego e um trabalho, acho que fica bem mais claro lá na frente que a pessoa que está nos assistindo possa entender o que ela pode e o que ela não pode fazer também. Então, vamos lá. Todo emprego é um trabalho, mas nem todo trabalho é um emprego. Por que eu estou falando isso? Porque emprego, ele exige alguns requisitos, ele tem algumas questões assim muito específicas, que seria a onerosidade, a subordinação, a pessoalidade, a não eventualidade. E aí, falando esse juridiquês todo, o que é tudo isso? A onerosidade é o seguinte: o trabalhador ele vai estar lá mediante um salário, o empregado vai estar lá mediante um salário, né? A pessoalidade é no sentido de que ele vai prestar o serviço por ele mesmo. Ele não pode mandar o tio, mandar o primo, mandar o filho. Ele tem que ele mesmo prestar esse serviço para o empregador. Se ele não tem essa autonomia, então aí é outra situação. Mas quando se trata de empregado, é sempre ele mesmo. E a questão da não eventualidade, quando ele tem que cumprir um horário, ele tem que trabalhar de segunda a sexta, ou ele trabalha de segunda a sábado. Algumas empresas têm um diferencial que é de quarta a domingo. Então, isso é não eventualidade. Eventualidade, ao contrário, é quando ele vai de vez em quando, ele vai cumprir, ele vai cobrir, como alguns dizem, né? Cobrir o horário de alguém. Alguém não pode ir naquele determinado evento ou naquele determinado trabalho que a empresa está fazendo, ele vai só eventualmente prestar esse serviço. Aí, nesse caso, ele não é empregado. Mas voltando à questão do empregado, então, também tem o quesito que eu falei da subordinação. Quando ele cumpre ordens, ele não tem autonomia para fazer o horário dele, para tomar decisões dentro da empresa. Então, feito essa diferenciação do que é emprego mesmo, que tem que ter esses requisitos, e o que é trabalho, que trabalho, na verdade, é toda a situação, né? Todo trabalhador que é contratado, seja eventual, seja empregado, seja em outra situação, ele sempre vai ser trabalhador, né? Mas às vezes ele tem uma autonomia, que é o trabalhador autônomo, alguns outros requisitos, né? Mas a gente não vai aprofundar isso. É importante saber, então, essa diferenciação. Sabendo essa diferenciação, a gente segue, então, e eu respondo a sua pergunta, Ju, em relação ao que pode, quando que eu posso contratar, então, uma PJ? Eu posso contratar uma PJ, uma pessoa jurídica, quando não existe essa exigência desses requisitos.
para aquela vaga, vamos dizer assim, para aquela situação que eu estou oferecendo. Então, seria mais ou menos por aí. Quando eu vejo que, não, eu não vou precisar de alguém que cumpra um horário determinado, eu só preciso que me entregue o produto, ou eu preciso que me entregue o serviço, né? Aí sim, aí pode contratar. Agora, quando eu preciso de alguém, eu preciso que esteja aqui de segunda a sexta, determinado horário, eu vou pagar um valor X, aí é emprego. Aí a gente não pode falar em contratar um CNPJ. Tá. Muito bom. Então, isso nos leva já à segunda pergunta. Então, não significa que, por mais que a pessoa tenha um CNPJ, o trabalhador tenha um CNPJ, principalmente é bem comum o MEI, né? Ah, vou abrir um MEI. Não significa que não vai ter um vínculo de emprego entre a empresa e aquela pessoa jurídica. Então, vou trazer exemplos para poder entender melhor, para a gente poder entender melhor o que é isso. Algumas empresas, por exemplo, salões de beleza, vão fazer um processo seletivo. Vamos imaginar que o salão de beleza X está fazendo um processo seletivo. Então, ele faz as entrevistas e tudo, faz o teste, a pessoa passou, o trabalhador passou no teste e ele chama, olha, vou te contratar, gostei, eu preciso que você venha de segunda a sexta, que você faça tal horário, vou te pagar tanto por mês, tal. E aí, você vai trazer os documentos para eu te contratar. E o que o empregador às vezes pede? Ah, vou trazer minha carteira de trabalho? Não, você faz um MEI e aí eu te contrato. Gente, isso a gente precisa deixar bem claro que não pode, nessa situação específica não pode. Agora vamos imaginar o salão de beleza Y. O salão de beleza Y, ele tem uma carteira de clientes, ele vai precisar de alguém para trabalhar mediante a remuneração daqueles determinados clientes, mas ele não vai exigir horário, ele não vai exigir que essa pessoa cumpra ordens, ele não vai exigir que seja aquela pessoa mesmo, que seja o João que fez o teste, que esteja lá, mas que o João ao menos mande alguém quando ele não pode ir. Aí sim, a gente vê que é uma outra situação, né? Então, é importante que o empresário ele possa identificar se ele ele precisa de alguém que cumpra aquelas exigências de um vínculo de emprego ou se ele não precisa. Aí ele tem que separar isso. Um outro exemplo muito comum é a questão dos representantes comerciais. Então, existem representantes comerciais que eles criam o CNPJ, eles criam o MEI, ou seja lá a forma que ele vai escolher, né? Ele cria para atender vários clientes, para atender várias empresas, né? Só que aí, nesse caso, ele não tem alguns representantes, né? Ele não tem que prestar contas de horário, de gastos, ele não tem que ter um telefone disponível a determinadas horas por dia para aquela empresa específica, né? Nesse sentido, então ele tem uma autonomia para desenvolver o trabalho dele. Isso sim, aí pode. Agora, aquele representante comercial que a gente vê que ele presta serviços para a empresa, ele tem que estar todo o tempo cumprindo ordens, ele tem que estar todo o tempo dando satisfações de onde ele está, ele tem o carro rastreado muitas vezes. Essas situações aí configura o quê? Que ele está sendo subordinado, que ele não tem autonomia, aí é emprego. Por que é importante a gente falar tudo isso? Porque aí, respondendo a pergunta inicial da Paty, nem sempre a gente resolveu todos os nossos problemas contratando uma pessoa jurídica. Sim. Né? Porque, vou fugir, de certa forma, agora de encargos trabalhistas, só que lá na frente a Justiça do Trabalho tem descaracterizado, que a gente fala, o juridiquês, agora eu vou trazer um pouquinho, que é a desconstituição da pejotização. Então, se desmancha essa situação, né? E aí retorna lá para trás, vai ter que pagar férias, vai ter que pagar décimo, vai ter que recolher FGTS de todo o período. Então, tem que ver, será que vale a pena eu fazer isso? Será que realmente eu me encaixo nessa situação ou em outra situação? É muito importante ter essa diferenciação. Sim. Então, a gente pode afirmar, né, Paty, me corrija se estiver errada, que, por exemplo, todas as profissões, a maioria, digamos, das profissões, elas podem ter CNPJ, mas que o que vai depender é o caso concreto, né? Eu posso ter um CNPJ e efetivamente ser um motoboy e não ter vínculo empregatício,
mas esse mesmo motoboy pode prestar serviço para uma outra empresa que tem CNPJ, mas tem a caracterização do vínculo empregatício. É a situação de fato e a análise de todo o contexto que a gente vai conseguir determinar se é ou não é. Exatamente. Então, tem que analisar qual é a situação. Eu acho que nesse caso é muito importante também trazer para o profissional da área, para que analise, olha, eu preciso de um trabalhador que faça isso, isso e isso. São esses requisitos. Que tipo de contrato eu posso fazer? De que forma que eu posso fazer? Será que eu posso exigir que ele faça um MEI? Ou será que eu devo contratar e assinar a carteira dele? Eu acho que é muito importante, porque tem que ser analisado caso a caso mesmo, sabe? Tem situações em que o trabalhador ele vai ter uma autonomia, por exemplo, né? E tem situações que não. Então, vai variar muito, assim. Fazendo um link já então com a próxima pergunta, já que tu entrou nesse assunto sobre a liberdade, né? Como que funciona então exatamente essa liberdade de contratar entre o empregador e o trabalhador? Como que funciona essas cláusulas novas? Como que eles conseguem pactuar que a nova legislação traz? Como funciona exatamente essa liberdade? Então, a gente já conta aí com 3 anos dessa reforma, né? Agora é possível, no começo era muito assim, como eu posso dizer, ai, será que eu posso fazer isso? Olha, a lei permitiu isso, a nova reforma permitiu isso, então agora pode tudo e tal. Tem que ter muito cuidado. E esses 3 anos que se passaram foram muito importantes para a gente poder identificar como que está se comportando a jurisprudência mesmo, entendeu? Então, assim, respondendo a tua pergunta, o que pode? Tem muita coisa que a lei trabalhista, que a nova legislação trouxe. Muita coisa mesmo. Tem coisas importantes, tem coisas que eu acho que não são tão favoráveis assim ao trabalhador, mas isso acho que é um tema para a gente conversar em um outro momento. Aí a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque algumas normas que estão ali dispostas, elas estão sendo consideradas inconstitucionais. Aí falando do juridiquês de novo, vamos tentar descomplicar isso aí. Tá na lei, foi a reforma, tá na lei, vou fazer. Tô fundamentada na reforma, mas acontece o fato, contrato de uma forma que não devia, faço um contrato entre as partes ali que não deveria ter sido bem daquela forma, e lá na frente eu corro o risco do trabalhador entrar com uma reclamatória trabalhista e desconstituir tudo que foi feito. Então, assim, por mais que tenha a lei, a reforma, alguns pontos que trouxeram essas modificações, eu volto a dizer, é importante ter o respaldo de um profissional da área para poder entender o que pode e o que não pode. O que realmente vai estar bem amarrado no contrato para lá na frente eu não me preocupar. Porque eu costumo dizer assim, que a gente que é advogado, a gente sempre vai fazer um contrato, a gente pensa só no problema. Eu penso no problema, porque aí eu vou tentando amarrar o contrato de forma a prevenir esses problemas na frente. Então é mais ou menos assim. Nem tudo que está na lei eu posso confiar na reforma trabalhista, eu digo confiar cegamente, né? Ou até mesmo nessas medidas provisórias que estão vindo agora. Eu não posso confiar cegamente, vou fazer e pronto. Não, tem que analisar a jurisprudência, muitas coisas estão sendo derrubadas e aí tem que tomar muito cuidado. Bom, muito bom. Só para esclarecer, traduzindo outro juridiquês, jurisprudência significa as decisões que os juízes da área trabalhista, nesse caso que a gente está falando aqui, que estão decidindo. Então, as reclamações trabalhistas vão sendo ajuizadas, né? E eles vão tomando várias decisões até que elas chegam num ponto que elas convergem, ou seja, são comuns. O entendimento do Tribunal do Trabalho de Santa Catarina nesse assunto é Y. Então, a partir disso, a gente tem uma jurisprudência. Traduzindo de maneira mais simples possível. Bom, então, Paty, a gente pode dizer que, na sua opinião, essa reforma trabalhista, ela tem pontos positivos, flexibilizou um pouquinho mais para o trabalhador, né? Para o empregador, ele tem mais autonomia, ele tem mais tipos de contrato que ele pode fazer, ele não está tão restrito à questão, talvez, né, CLT ou então autônomo, né, o prestador de serviço, tem outros tipos de contrato que saíram, mas mesmo assim o empregado não perdeu as garantias que ele tinha antes, né? Exatamente, é nesse sentido mesmo.
tem muitas garantias que elas são constitucionais, que elas estão lá na nossa Carta Magna, que a gente fala, né? E elas não foram modificadas. Então, a reforma veio. Eu acho que, assim, numa análise inicial, lá quando ela estava sendo votada até, ela teve muitos pontos que foram negativos para o trabalhador. Muitos mesmo, sabe? Aí teve algumas alterações e tudo mais, devido a uma pressão aí. E agora a gente já consegue identificar como está se comportando, como você falou, a jurisprudência. Mas, respondendo a tua pergunta, não são só pontos negativos. Eu acho que um ponto positivo que a gente pode falar aqui da reforma, tanto para um lado quanto para o outro, é o acordo. Porque antes a gente sabe que acontecia muito o trabalhador dizer assim, eu quero fazer um acerto com a empresa. Eu quero fazer um acerto porque eu quero sair com o meu seguro-desemprego. Eu quero sair, mas eu não quero pedir minhas contas, porque senão eu saio sem nada. A gente sabe que isso acontecia muito. E visando trazer alguma forma de legalizar isso, então o legislador pensou na questão do acordo. E a gente sabe muitas vezes que o trabalhador ele ia até a Caixa Econômica, sacava a multa do FGTS, devolvia a multa para o empregador. Isso é ilegal e continua sendo ilegal. Então, o legislador pensou o seguinte, já que isso acontece de fato, vamos trazer uma possibilidade de tornar legal esse acordo. E aí ele trouxe a possibilidade do acordo, que aí é um assunto para outro momento também. Mas tem essa possibilidade. Então, assim, tem pontos positivos? Tem. Tem pontos negativos? Tem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, enquanto empresários, vamos dizer assim, no momento de fechar um acordo, no momento de confeccionar um contrato, com o trabalhador, para ver o que pode mesmo e o que não pode. E é isso aí. Tá certo. Muito interessante o assunto. A gente já viu que tem vários conteúdos para próximos vídeos aí. Obrigada, Patrícia, pelo teu conhecimento e tua disponibilidade. Quem gostou também pode compartilhar esse vídeo, né? Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau. Muito obrigada, meninas. Tchau, tchau.